Criar uma instituição de ensino que preza o talento e a meritocracia é uma ousadia. A Intel, uma faculdade de tecnologia, pretende formar jovens que vão liderar a transformação do Brasil numa área vital para o crescimento de produtividade e competitividade. A tecnologia é chave para melhorar processos e desenvolver produtos de maior valor agregado. O Brasil precisa de líderes que entendam de tecnologia. O currículo da Intel é baseado em projetos. Os alunos trabalham em projetos reais demandados por empresas. Aprendem a resolver problemas, superar desafios e ter comprometimento com entregas de protótipos de soluções. Parceria maior entre academia e mercado também é fundamental e é o que a Intel busca fazer. Trabalha em projetos de empresas e o ensino é por projetos. E 3 competências importantes: computação, negócios e liderança. Qualquer lugar do Brasil, qualquer classe social pode participar da Intel. Diversa, plural e transformadora. E para falar sobre a Intel, hoje o Panorama recebe Roberto Sallouti, cofundador da Intel e presidente do BTG. Sallouti, muito bem-vindo ao Panorama. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Sallouti, vamos começar. Como que um banco resolve apostar na criação de uma faculdade de tecnologia por achar que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do país? Na verdade, a gente fez um processo de transformação digital no banco bastante significativo de 2016 para cá. E a gente viajou muito para entender o que estava acontecendo no mundo. E 2 vezes que a gente foi para o Vale do Silício, lá na Califórnia, um dos principais investidores de venture capital do mundo falou para a gente que não investia no Brasil porque a gente não formava pessoas em tecnologia em quantidade suficiente. Na segunda vez que a gente ouviu isso, eu falei para o Esteves, que é meu sócio no banco, eu falei: Esteves, o gringo tem razão, vamos fazer algo a respeito. A gente já vinha num processo que a gente queria deixar um legado para o Brasil. O Brasil deu todas as chances para a gente, né? Eu venho de família imigrante, meu pai veio para o Brasil com 21 anos, foi para a faculdade depois que eu nasci. Não sou de família de banqueiros, meu pai era diretor de cinema, o Esteves, meu sócio, também era filho de professora universitária, e a gente teve todas as oportunidades por causa do Brasil, por causa do empreendedorismo do Brasil, por causa da mobilidade social do Brasil. E a gente queria deixar um legado para o Brasil. E a gente vinha procurando algo e a gente chegou à conclusão naquele momento que a gente fazer algo ligado à tecnologia podia ser o nosso legado para o Brasil. Então, o que ia ser isso? Ia ser um projeto sem fins lucrativos, né, e ligado à tecnologia. Só que isso é um pouco amplo demais. Verdade. Então, a gente passou 3 anos estudando o que seria isso. Então, o primeiro ano, a gente foi estudar quais eram as necessidades do mercado. E a gente chegou à conclusão que na parte de programação básica, as várias iniciativas privadas, públicas, filantrópicas, estava formando aquela base da pirâmide de programadores. Então, não na velocidade que a gente gostaria, mas o alfabetismo digital para a programação estava acontecendo. A gente olhou o segundo layer, que era a parte de tecnólogos, né, que é 2 anos de especialização, e chega a uma conclusão que entre as FATECs, cursos públicos, privados, cursos, novas startups que estavam começando com modelo de financiamento, esse gap também estava sendo preenchido. Agora, quando a gente chegou na liderança, que quem são os profissionais que vão transformar o Brasil, transformar as empresas através da tecnologia, as faculdades de ponta, as grandes faculdades de tecnologia do Brasil, Poli, IME, ITA, federais, formavam o mesmo número de alunos há muitos anos. E a demanda simplesmente explodiu. Então a gente chegou à conclusão que ali é onde a gente podia ajudar. Fazer uma faculdade que ia formar os líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia. Então, depois desse 1 ano, chegamos à conclusão, bom, é isso que a gente precisa fazer. Aí, então, no segundo ano, o que isso quer dizer?
quanto vai custar, como é que vai fazer. A gente passou um ano estudando e fazendo um plano de negócios. Então a gente visitou as grandes faculdades americanas consolidadas, Stanford, MIT, Carnegie Mellon, e vimos o que era um modelo de ensino tradicional. Mas era a universidade ou era uma faculdade específica de tecnologia dentro dessa universidade? A faculdade de tecnologia dentro da universidade. Certo. Aí a gente visitou o que tinha de inovador, porém comprovado. Eu acho que o caso referência para nós é a faculdade de Olin. Olin é a faculdade irmã de Babson, que é muito conhecida por business. Olin é a faculdade de engenharia, que já há quase mais de 30 anos faz um ensino baseado em projetos. E depois a gente pode falar um pouco mais, mas hoje ficou claro para mim o porquê que isso não é mais disseminado, que é muito difícil fazer. E a gente olhou o que tinha, digamos, de experimental e inovador. Minerva, Ecol 42. E chegamos à conclusão que, como a gente estava começando com uma folha em branco, a gente podia fazer algo diferente. O que era algo diferente? A gente ia usar o que tinha de mais moderno em evidências de educação. Então, classe invertida, ensino baseado em projetos. E a gente ia fazer nessa faculdade os valores que a gente acreditava. Que além de tecnologia, a gente ia ensinar negócios e empreendedorismo, ia ensinar liderança e comportamentos de liderança, comunicação, colaboração, coisas desse gênero. E a gente ia ter valores muito claros na faculdade, que depois a gente pode falar depois, que eram ética, sustentabilidade, Estado de Direito e economia de mercado. Então, acabou-se essa fase, a gente chegava à conclusão que a gente precisava ter em torno de 650, 700 alunos para atingir break-even. A gente precisava de um investimento inicial de 200 milhões de reais para fazer o CAPEX, para cobrir o déficit operacional nos primeiros 4 anos. E aí foi uma coisa muito bacana, que a família do Esteves falou, bom, tudo bem, eu me comprometo, faz o seguinte, o banco, os outros sócios do banco, meu caso, minha família, vocês apoiam um programa de bolsas e eu cubro o endowment para a gente montar a faculdade. Então aí fizemos isso e fomos para o 3º ano de pré-operação, que aí foi fazer piloto, fazer o processo do MEC, fazer a obra, fazer o processo seletivo. E se a gente tinha a ambição, ou tem a ambição, de ser reconhecido como uma das melhores faculdades de tecnologia do mundo e uma das melhores da América Latina, a gente tinha que atrair os melhores alunos. Para atrair os melhores alunos, a gente tinha que competir com as faculdades públicas, onde os alunos não pagam mensalidade. Então a gente criou um programa que os alunos que passassem na primeira chamada e não pudessem pagar, iam ter um programa de bolsa mais completo ainda que as faculdades públicas. Então, além de ter uma bolsa da mensalidade, também teria uma bolsa de auxílio alimentação, moradia, transporte, computador e inglês, mas sempre no limite do que a família precisava. Se a família podia pagar 25% da mensalidade, pagaria. Se poderia pagar 75%, pagaria. Se não pudesse, a gente daria a bolsa completa. 100%. 100%. E aí o banco, minha família, outros sócios do banco ancorou esse projeto e tem sido fantástico, porque a gente tem conseguido atrair. Você vê lá na faculdade os alunos das melhores escolas privadas do Brasil, de classe alta, e alunos de outras realidades, bolsistas em escolas privadas, de escola pública, mas que têm um talento fenomenal e só precisavam de uma chance. A conclusão que a gente chega é que o talento no Brasil não é mal distribuído, a oportunidade é mal distribuída. E a gente consegue, com isso, acho que passar os valores que a gente acredita que são transformadores, a preparação que a gente acredita que é transformadora, e estamos já entrando no 2º ano de operação, e os resultados até agora são animadíssimos. Mas por que um banco foi investir nisso, que foi a tua pergunta original? Na verdade, não foi um projeto do banco, mas foi um projeto que, para minha surpresa, toda a comunidade do banco abraçou. Então, o BTG doou 200 bolsas, por exemplo. E todo bolsista tem um mentor. Quantos alunos tem por turma? Tem 160 por turma. Então, a gente está agora em 320, mas vai se completar em 4 anos, quando tiver todos os cursos funcionando. A gente faz mentoria para os bolsistas.
é uma briga no banco para quem quer ser mentor. Né? O banco dá todo o apoio institucional. O banco fez o programa de estágio e tem sido fantástico. Agora, o Intelli não chama BTG Educação. O Intelli chama Intelli, Instituto de Tecnologia e Liderança, porque a gente quer que ele se torne um projeto da sociedade brasileira. Harvard, MIT, Stanford, alguém foi lá um dia, fundou essas faculdades e hoje elas são do país, que é o que a gente quer com o Intelli. Se daqui 100 anos a gente for reconhecido como os fundadores do Intelli e os ex-alunos estiverem dando os programas de bolsa, os endowments, toda a sociedade civil estiver apoiando, isso vai ser um projeto bem sucedido. E a gente tem convidado empresários, parceiros, amigos, para participarem do projeto através da doação de bolsas. E a gente já tem mais de 60 doadores de bolsa, ou seja, realmente você vê que é algo que está tendo engajamento, está tendo ressonância com a sociedade. Agora, você falou que o Intelli começou para formar essa camada da elite, assim, que é a formação de liderança, né? Elite é um nome não legal, mas sim, as lideranças. Ué, você não tem que ter nenhuma vergonha disso. Aliás, você está fazendo uma escola meritocrática para escolher os melhores, e isso é que é formar a verdadeira elite. A elite não é quem tem mais dinheiro ou prestígio, nada. Pelo contrário, é quem tem talento e mais capacidade e capacidade para assumir os postos de liderança, né? E você disse que as outras faculdades formam um número ainda pequeno para ocupar esses espaços. Quantos alunos a Intelli deve formar por ano? A nossa ideia é começar com 160, certo, chegar até 240 nas 4 engenharias de computação. Para você ter uma ideia, as top 10 faculdades de engenharia no Brasil formam ao redor de 1.000 alunos por ano. Tá? Quer dizer, eles não formam, eles aceitam 1.000 alunos por ano, você tem que tirar a evasão. Certo. Então a gente estima que se forma entre 500 e 700 por ano. Certo, mas essas outras universidades, essas faculdades, elas formam pessoas técnicas, ou seja, engenheiro, alguém em computação e tal. Você vai além disso, a ideia é formar liderança também, né? São pessoas que tratam de negócio, que entendam a tecnologia, inclusive para o mundo do negócio e para cargos de liderança. Então, vamos dizer assim, é um componente um pouco diferente, né? E eu fiquei muito impressionado ao visitar o Intelli com a pluralidade de estudantes, como você disse, de classes sociais, de estados, regiões diferentes do Brasil. Realmente é uma coisa muito, muito impressionante. Então, a pergunta essa formação desses quadros, desses quadros de liderança, primeiro a ênfase é em tecnologia, mas como você está formando liderança, é para essa tecnologia ser levada também para outros setores da sociedade e não só para a cadeia produtiva? Ou seja, nós precisamos de tecnologia em governo, nós precisamos de digitalização em governo, nós precisamos de digitalização na medicina. Tem tantas áreas que nós precisamos disso. Então, o intuito é abrir o leque para essas pessoas formadas ingressarem em vários setores da sociedade? Sem dúvida nenhuma, mas isso vai depender muito mais dos desejos dos alunos, dos estudantes, do que de nós. Mas como que nós fizemos? O MEC tem as diretrizes curriculares do que são os cursos de tecnologia. Isso é, grosso modo, 60% do nosso currículo. 10% são o que a gente vê de demandas de tecnologia do mercado, que ainda não foram incorporadas nas diretrizes do MEC. Correto. Então, por exemplo, blockchain, inteligência artificial, coisas que estão tão na vanguarda que ainda não chegaram nas diretrizes do MEC. 20% do currículo é negócios. Então, esse é o grande gap quando a gente fala com as empresas que recrutam nas faculdades de tecnologia, as empresas falam, olha, os alunos chegam aqui, eles são excelentes técnicos, mas eles não têm skills de negócio. Não sabem como funciona a contabilidade, como funciona valuation, coisas muito práticas e que as pessoas precisam aprender para uma carreira profissional, seja no governo, na empresa ou para empreender. E 10% são coisas de liderança, autoconhecimento, trabalhar em grupo, comunicação, pensamento crítico, né? E você, por exemplo, você pega a nossa competência, a nossa aula de negócios é o dobro do que o MBA precisa no Brasil. Então, com essa combinação de skills, de tecnologia, de negócios e de liderança, o aluno tem pelo menos 2 anos, que é tempo integral, né? Porque a gente nos preocupa muito. Tem tanta demanda por esse tipo de profissional que esse profissional
vai ser toda hora encorajado a não completar o curso. Então, os primeiros 2 anos é integral, 8 a 5. Né? O terceiro ano, a gente tem menos carga horária para o aluno já fazer um estágio. E no quarto ano, que a gente chama de aceleração de carreira, o aluno escolhe se ele quer a trilha empreendedora, acadêmica ou corporativa. Certo. Onde ele basicamente vai fazer já um projeto como se já quase formado, ter um pouco de aula à noite e com isso ele pode encaminhar para onde ele quiser. E todos esses projetos que a gente tem projetos, são sessões de 8 semanas, né? São 4 trimestres por ano. Todo é feito com uma empresa do setor real, uma grande empresa, ou uma startup, ou um órgão de governo, ou uma ONG. Então, com isso, os alunos têm exposição a vários setores da economia. O aluno vai fazer 16 projetos nos 4 anos. E é como se ele fizesse 16 estágios, uma na multinacional, uma numa grande empresa brasileira, uma com um setor do governo, uma com uma ONG, uma com uma startup. E com isso ele vai ter conhecimento para saber como ele quer transformar a vida das pessoas no futuro. Mas, ô Salute, é interessante que o modelo todo acadêmico é por meio de projetos, como você falou. Agora, projetos é um enorme desafio. Lógico que é muito fascinante, excitante para um aluno, mas como adequar a parte curricular, acadêmica, com a entrega do projeto, ou seja, a demanda daquele projeto, é algo muito desafiador. Então eu queria que você explicasse um pouco o modelo de projeto e também como preparar o professor para esse tipo de coisa. É que você ter projeto não quer dizer que você não vai ter aula. Mas por que eu cheguei à conclusão? Assim, eu tinha, obviamente, os especialistas acadêmicos que nos assessoraram tinham convicção do modelo. Eu que fui criado em outra... eu ia em aula, palestra, né? Eu não fui formado assim. Então eu tinha dúvida se ia funcionar. A gente olhou tudo que tinha de sistema, de tecnologia para apoiar isso. E chegamos à conclusão que nada era do que a gente queria. Então a gente montou o nosso próprio sistema de tecnologia. Então como é que funciona isso? O aluno começa o dia com autoestudo. Ele chega lá todo dia, ele tem o que ele tem que fazer, ele move como se fosse um Kanban, porque ele está fazendo, aí ele move para feito. Isso pode ser uma leitura, uma atividade, uma solução de problemas, e aí o professor vai lá e dá uma nota. Dentro disso, além do autoestudo, o aluno tem a parte de aulas. Então ele vai lá, aula de cálculo, aula de contabilidade, aula de estatística, a mesma aula que nós fizemos. Qual que é a diferença? Depois ele vai para o projeto. Então o aluno tem uma aula sobre vetores e logo à tarde ele vai lá e ele aplica o porquê que ele aprendeu vetores dentro do desenvolvimento de um game digital. Aí ele aprende estatística e ele usa essa estatística para fazer o modelo preditivo usando inteligência artificial. E o curioso é que dado esse sistema que foi desenvolvido, o professor sabe onde o aluno está no seu desenvolvimento diariamente. Ele não precisa esperar uma prova. Se o aluno tinha que ter feito uma leitura e ele não moveu a cartela, se ele tinha que ter feito um trabalho, não entregou e não foi avaliado, o professor consegue atuar rapidamente, entender se está tendo algum problema emocional, algum problema de motivação, algum problema de dificuldade de compreensão, atuar para tentar fazer com que o aluno consiga performar que nem o esperado. Então, a minha conclusão é que esse ensino baseado em projetos só não é mais usado porque a gente não tinha a plataforma tecnológica e a gente não conseguiu organizar as competências em projetos. A gente está acostumado a organizar as competências em matérias. Né? Então, estatística 1, finanças 1, e cálculo e por aí diante. A gente pegou todas essas competências e a gente botou em projetos. Então você aprende um pedaço em cada um que vai ser aplicado naquele projeto. Uma visão mais holística, né? Como isso funciona em todo o projeto. Praticidade, né? É a praticidade. Essa é a grande diferença. Ô Salute, é interessante isso que você está dizendo, essa visão que tiveram para fundar a Intelli.
era muito similar com a do ITA. Quando o ITA foi fundado, os militares entendiam que o Brasil precisava de formar engenheiros, precisávamos ter engenheiros para garantir o progresso do Brasil. Então o ITA nasceu um pouco com essa filosofia da formação de engenheiros. E hoje nós estamos falando aqui a mesma coisa, a gente precisa mais gente nessa área de tecnologia, né? Mas esse hiato entre quando isso foi pensado lá atrás e hoje nunca diminuiu. Pelo contrário, o Brasil está ranqueado entre os piores países do mundo no ensino não só de línguas, português, mas de matemática, principalmente matemática. Os nossos indicadores no PISA são os mais baixos do mundo. Então, como resolver a questão, um pouco antes do Intelli, da educação básica nessa área de exatas, principalmente de exatas? Nós temos coisas extraordinárias, por exemplo, a Olimpíada de Matemática no Brasil é a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Mas são ilhas de excelência. Parece que o estudo das exatas ainda não foi dado o devido valor e importância no ensino básico. O Intelli ou vocês no banco vão ter alguma pegada para esse ensino básico formar pessoas melhores amanhã para futuros alunos da Intelli? É curioso que você fez essa pergunta, porque por que a gente escolheu começar com uma faculdade de graduação? Eu, como do mercado financeiro, adoro uma opção de graça. E você, começando com uma faculdade de graduação, focada em formar os líderes, você abre muita opcionalidade. Opcionalidade para dar sustentabilidade financeira e para ter impacto como país. Então, e a gente está exatamente no momento fazendo duas iniciativas em piloto, uma para sustentabilidade financeira e outra para impacto. O que a gente está fazendo para sustentabilidade financeira? Curso executivo. E a gente está fazendo 2 pilotos. Um para CEOs de grandes empresas, que todo CEO está olhando e falando de inteligência artificial, data analytics, blockchain, como é que isso vai me afetar, como é que eu descubro, como é que eu aprendo. Então, sessões para ajudar esses CEOs a se atualizarem. A gente está fazendo um curso mais técnico para, digamos, a turma gerencial, os gestores nível médio, em aplicar ciência de dados na tomada de decisão. E aqui a nossa ideia é que esses cursos tenham margem de contribuição positiva para a gente poder cobrir o déficit operacional das operações da faculdade. Então, essa é uma opção. E um segundo piloto que a gente está fazendo é que agora com o novo currículo do ensino médio, você pode ter eletivas. Então, a gente está começando a pilotar um programa de eletiva em tecnologia para as escolas do ensino médio, que é justamente ajudar no pensamento de lógica, no pensamento matemático, porque é isso que vai precisar no futuro. Tanto que o nosso processo seletivo, para ele ser mais abrangente, a única parte acadêmica que a gente mede dos alunos é lógica e matemática. A gente não faz um vestibular que o seu aluno é excelente em exatas, mas ele não teve a oportunidade de estudar história, ele não passa. A gente começa com a primeira parte, que é uma prova eliminatória de lógica e matemática. Depois a gente vai para a parte de perfil. Me conte de onde você veio e onde você quer chegar. Me conte as dificuldades, exemplos de resiliência, o que você quer fazer no mundo e me fale as suas honras e meros extracurriculares. Mais de metade dos nossos alunos são medalhistas em Olimpíadas de Matemática ou Ciências no ensino médio. E, finalmente, a gente faz uma última etapa do processo seletivo, que é o perfil, que é uma entrevista, uma dinâmica de grupo, onde a gente avalia comunicação, colaboração e pensamento crítico. A gente não vai conseguir fazer um trabalho em projeto se a pessoa não consegue se comunicar, se o aluno não consegue trabalhar em equipe. Então você consegue com isso fazer uma avaliação bem 360 do aluno e por isso que sinceramente, acho que a gente acertou tanto na seleção dos nossos alunos. Agora, ô Salute, tem um desafio. Nós vivemos num país, você disse que o país deu muita oportunidade a você, ao André Esteves, para crescer, prosperar, mas era um país que crescia. Hoje o país não cresce. Você não tem receio da Intelli ser um formador de talentos para exportação de talentos brasileiros? Porque, no fundo, é isso que está acontecendo. Eu vejo lá o Porto Digital em Recife. Na verdade, é o seguinte, ou as empresas estrangeiras contratam essas pessoas para trabalhar aqui, mas só para prestar conta lá, ou o outro vai embora do Brasil, porque o jovem não quer ficar no Brasil que cresce 1% ao ano.
Sem dúvida, a gente pode fazer duas coisas para endereçar isso. O primeiro é como empresário, como sociedade civil, tentar levar o Brasil na direção correta, e a gente está sempre se esforçando para isso e investindo no Brasil. Nos últimos 30 anos, realmente, o crescimento do Brasil foi pífio, mas o crescimento do BTG Pactual foi fantástico. Então a gente sempre acredita que, mesmo em tempos difíceis, dá para construir negócios fantásticos. E o segundo é, a gente passa muito para os nossos alunos o sentimento que, se a elite intelectual abandonar o Brasil não vai ser o Brasil que todos nós queremos. Isso a gente passa diariamente nas conversas que a gente tem com eles, nos valores. Tanto que você vê, né? Não é normal uma faculdade de tecnologia ter entre seus valores Estado de Direito e economia de mercado. Mas na hora que você vai embutindo isso nos alunos, a gente acredita que eles vão sair com o DNA que não só eles precisam ser o mais bem-sucedidos possíveis, agora, se eles conseguirem ser o mais bem-sucedido possível e ajudar a transformar o Brasil num país melhor, isso vai entrar muito na balança de quando ele selecionar onde vai. Mas, sem dúvida, é isso mesmo, é parte da realidade. Ainda mais no curto prazo, né? Pode ser que no médio prazo as coisas mudam. O Sallouti, me conta um pouco como que esses projetos são selecionados para fazer parte da grade da Intel. Porque eu vi, muito impressionante, que são empresas, não é que eles fazem assim, faz um projetinho aqui, não. É um desafio que a empresa tem e ela compartilha com os alunos da Intel para que se chegue a uma solução, não é um projeto fictício, é um projeto real. Então, primeiro, como é que é a seleção de projetos, como é que as empresas que queiram participar desses projetos apresentam os seus casos e como é que isso se torna em material, como você falou, didático. Então, todo ano, o time acadêmico olha quais são os metaprojetos e ele faz um chamamento público. Olha, queremos fazer um modelo preditivo XYZ, por favor, empresas interessadas se credenciem. E aí, nós tivemos, eu vou dar grosso modo, tá? Mas nós temos, acho que, esse ano, em torno de, 30 projetos. Nós tivemos mais de 180 inscrições. Alguns dos projetos não funcionam, nós não somos uma fábrica de software, a gente exige algumas contrapartidas dos parceiros, não pode contratar nenhum aluno até se formar. O código do projeto vai ser aberto depois para quem quiser acessar, ele precisa estar lá dando feedback para os alunos a cada 2 semanas. Então, feito isso, vem as ofertas do mercado, a gente olha o que precisa na parte acadêmica, casa um com o outro. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos trabalhos era um modelo preditivo usando inteligência artificial. E tem uma instituição que já está no 3º projeto com a gente, que é o Hospital de Câncer da USP. O professor lá fez até um relato uma vez que eu até me emocionei. Ele falou que o Intel fez ele voltar a acreditar na potência da educação. E o Hospital do Câncer tem muitos dados dos pacientes que tiveram câncer, qual a origem deles, que eles tinham de sintomas antes, que tratamentos fizeram, como foi depois. Só que eles têm quantos cientistas de dados? Acho que nenhum. Então eles anonimizaram esses dados, passaram para o Intel e o trabalho do grupo foi criar um modelo preditivo para ajudar na prevenção ou prever quando vai ter câncer. E com isso você consegue ir fazendo isso. Agora, se você quiser, está lá, código aberto, quem quiser acessar esse trabalho, pode acessar. Quer dizer, outros hospitais, outros centros universitários, outros games, etc. Então o BTG Pactual fez um game de educação financeira para o povo brasileiro. Está lá, o código está aberto. Se algum outro banco quiser ir lá, usar o código, melhorar o código e fazer disso um produto, por favor, a gente vai ficar orgulhoso. Muito legal, Sallouti. Agora, tem uma coisa, né? Você disse que ao fazer essa rodada de conversa com os investidores no Vale do Silício, tinha essa provocação que foi feita a vocês, de onde nasceu a Intel, de que o Brasil não estava formando mão de obra tecnológica suficiente. Agora, isso também é fruto de políticas erradas do passado. O Brasil teve reserva de mercado durante muito tempo na área de tecnologia.
e que foi grande culpada pelo atraso tecnológico do Brasil. Nós tivemos a famosa lei de informática, aliás, que recebe subsídio do orçamento até hoje, você sabia? É um absurdo total. Até hoje, a lei da informática recebe ali um grantzinho do Tesouro Nacional, que é uma vergonha. Mas isso retardou o processo tecnológico no Brasil, né? Vocês entendem que essa parte de tecnologia poderá ter restrições futuras de governo? Porque esse governo já começa de indústria nacional, voltar com a indústria naval, tudo que não deu certo parece que quer voltar. E isso tem um impacto tremendo na modernização tecnológica do país. Não acredito, não. Não acho que nem é viável do ponto de vista acadêmico, quanto mais empresarial. A gente tem o apoio de várias empresas, a Dell é grande parceira nossa, a AWS é grande parceira nossa. A gente tem acesso à tecnologia de ponta global, então muitas vezes a gente começa a fazer, somos os primeiros do Brasil a receber as novas tecnologias, o que tem sido fantástico. Agora a grande verdade é o seguinte, a gente está desenvolvendo tecnologia aplicada, né? A gente não está desenvolvendo hard tech. Uhum. A gente jamais vai conseguir desenvolver hard tech com um país se a gente não souber usar tecnologia aplicada. Então, eu acho que por mais que você tenha arroubos ideológicos de alguns indivíduos, eu acho que isso é uma página virada na nossa história. Espero que a gente não volte para isso, porque não vai funcionar, né? Salute, a pergunta é, se você pretende fazer uma universidade de excelência, é muito importante ter essa ligação com outras universidades do mundo. Você falou que você foi visitar todos os centros de excelência no mundo para se inspirar a construção do Intel. Mas uma vez a universidade já existe e já está formando as suas primeiras turmas, é preciso ter uma ligação permanente com esses lugares para a gente estar sempre na fronteira do que há de melhor. Existe algum plano da Intel ter alguma ligação com outras universidades ou uma rede de universidades em termos de tecnologia? Sim, a gente espera começar um programa de exchange para os alunos já no semestre que vem ou no início do ano que vem, com algumas faculdades da Europa e de Israel, para justamente estar fazendo essa troca, os alunos de lá passarem um semestre com a gente, os nossos alunos passarem um semestre fora. Então, essa é a primeira etapa disso. Eu ia até te perguntar sobre justamente Israel, que é sempre um país fascinante nessa área de tecnologia, e eles têm uma visão muito interessante, né? Como o mercado doméstico é muito pequeno, tudo que você faz você tem que pensar global, né? Então, essa é uma filosofia que nós temos muita dificuldade no Brasil, porque como o mercado interno é muito grande, tem muita oportunidade interna, a gente tem uma visão, como é que resolve um problema só aqui e nunca pensando numa solução global. A Intel traz um pouco desse pensamento mais global para o ensino? A gente sempre tenta mostrar referência, a gente sempre está trazendo os empreendedores. E a gente traz empreendedores que fizeram empresas globais, para justamente os nossos alunos não crescerem com complexo de vira-lata. Dá para a gente ser uma empresa global. Então, o BTG Pactual, até 2006, a gente tinha dúvida se a gente podia ser uma empresa global. Hoje eu tenho convicção que a gente pode ser uma empresa de excelência global. Agora, isso passa por todo um processo de mindset, que nem você falou. E no fundo, eu acho que o problema é que muitas vezes os problemas do Brasil são tão específicos que você não consegue aplicar eles em outros lugares do mundo, né? Agora, você vê empresas brasileiras caminhando globalmente, principalmente nessa nova geração de tecnologia. Então, sim, é uma coisa que a gente está sempre trazendo convidados para inspirar e servirem de referência para os nossos alunos. Pensando nesse perfil, talvez uma área que nós mais precisamos hoje de tecnologia é justamente o governo, né? Eu dou um exemplo fantástico na Índia, que criou um programa que era o Aadhaar, que é praticamente um programa que todo cidadão, por reconhecimento de íris, tem acesso a todos os programas sociais. Isso diminuiu corrupção, diminuiu burocracia, diminuiu intermediação de pessoas do governo e deu uma agilidade inacreditável. São quase 1 bilhão de pessoas já com sua íris registrada e dali recebem desde o Bolsa Família, atendimento médico, e é um espetáculo. Como essa parte da Intel pode ajudar nessa parte da modernização do governo, na digitalização do governo, que foi algo que começou até no passado, mas precisa avançar muito mais para nós quebrarmos a espinha dorsal de um Estado caro, ineficiente e altamente burocrático. Nos últimos 6 anos, acho que o gov.br tiveram muitos serviços que foram incluídos lá.
E, sinceramente, assim, você olhando do lado de fora, você fala, não é possível que a gente não tenha uma base de dados que tenha desde a ficha médica, todos os dados da pessoa lá, para que você consiga ter realmente a maior eficácia das políticas públicas. Como o Intelli pode ajudar? Olha, sinceramente, eu acho que a gente pode, formar pessoas que vão poder ajudar, e segundo, estamos abertos a projetos, caso seja interesse do governo. A gente chegou a fazer um ou outro com o governo do estado de São Paulo, agora é algo que depende muito menos de nós, infelizmente, e muito mais do governo. Agora, acho que quanto mais gente com a formação técnica correta, com os valores corretos, com a cabeça correta, esse vai ser o nosso legado para o Brasil. Qual é o maior desafio que você vê para o Brasil nos próximos anos para melhorar o ambiente de negócio e criar oportunidade para essa turma do Intelli sair da universidade formada, empreender e ficar no Brasil e não ir para fora? Olha, eu te diria que, pela minha conversa com os investidores internacionais recentemente, a insegurança jurídica e tributária é o maior agressor hoje em dia a você atrair os investidores, ao empreender no Brasil, né? Você toma o Pedro Malan já dizia que o Brasil é o único país do mundo onde o passado é incerto. Infelizmente, ele parece estar ficando cada vez mais incerto. É isso que a gente tem que, na minha visão, resolver. Você ter segurança jurídica, segurança tributária, diminuir todo esse contencioso, porque é isso que vai atrair, motivar os empreendedores locais e trazerem os investidores internacionais. É muito interessante isso que você coloca, Salute, porque é a reclamação generalizada de todo mundo. Mas por que a sociedade civil, o mercado, os empresários não se unem em torno dessas duas bandeiras que você vem dizendo? Melhorar a segurança jurídica e fazer reforma tributária. A reforma tributária, você sabe melhor do que eu, a briga de setor, serviço, briga, indústria... Eu te diria que não é nem reforma tributária, porque a reforma tributária envolve interesses de todos, cada um tem a sua reforma tributária. Eu acho que é insegurança tributária, que a lei é a lei e ela não pode ser interpretada individualmente por cada um do jeito que quer, né? Então, é uma boa pergunta. Eu acho que é algo que realmente talvez esteja na hora da gente fazer um movimento que envolva Congresso, Judiciário, empresariado, Executivo, para justamente diminuir a insegurança jurídica e a insegurança tributária. Porque uma vez que está ali, você sabe qual é a regra, né? Eu nunca me esqueço, mas a gente está abrindo um negócio na Inglaterra, a gente estava abrindo a nossa gestora, a gente estava com uma dúvida da interpretação. A gente mandou uma carta era na época Her Majesty's Royals and Customs, perguntando qual que era a interpretação. Eles responderam e pronto, acabou a insegurança tributária, né? Seria tão bom se no Brasil a gente tivesse algo assim, né? Isso facilitaria a vida. Com certeza. Na verdade, a importância da reforma tributária é que é para simplificar as regras, né? As regras tributárias complexas que a gente tem com esse sistema, provavelmente você nunca vai ter um parecer desse com essa clareza, porque depende de onde você cai, vai ter uma interpretação diferente disso, né? Exatamente. E aí cria essa grande insegurança tributária. Uma outra pergunta que chama atenção na Intelli é como é o recrutamento desses estudantes fora do eixo aqui do sul-sudeste, porque eu fiquei muito impressionado, como eu disse aqui, pessoas do Brasil inteiro. Como é que isso é feito? A gente nasceu na pandemia. Então, no primeiro processo seletivo, a gente não tinha campus, não tinha histórico e estava todo mundo em casa. Então, a gente ficou muito bom de live. Mas não só isso, o Silvio Meira, que é o fundador do Porto Digital e um dos nossos conselheiros, quando a gente convidou ele para ser parte do nosso conselho, ele aceitou com uma condição. Ele falou, olha, eu aceito desde que isso não seja um projeto de São Paulo e seja um projeto de Brasil. E a gente concordou com ele. E parte do jeito de fazer isso um projeto do Brasil é fazer um processo seletivo onde o Brasil todo possa participar. Então, o nosso processo seletivo ele pode ser online ou pode ser pessoal. Então, isso permite que, por exemplo, o primeiro colocado no processo seletivo do ano passado foi um aluno da Escola Pública do Amazonas, que é bolsista integral. Se o nosso processo seletivo fosse presencial, ele provavelmente não poderia ter participado e a gente perderia esse grande talento. Então, parte disso é a maneira que o processo seletivo é feito. E o segundo é que a gente gastou um esforço, a gente tem gastado um esforço muito grande
transmitindo a mensagem, construindo reputação. Então eu vou todo mês, 1 ou 2 vezes por mês, e levo um grupo de empresários para conhecer o Intelli. A gente faz parceria com várias instituições que ajudam a mapear os melhores alunos pelo Brasil. E na medida que todos vão entendendo o projeto, o programa de bolsas, você acaba atraindo gente do Brasil todo. E como atrai os bons professores? Porque é um sistema completamente inovador. Também tem uma novidade para os professores se adequar ao novo método da Intelli. E não é só o método, né? A gente tem um dos nossos princípios, é que os nossos professores têm que gostar de aluno, que não é algo óbvio, né? E no fundo a gente fez o primeiro processo seletivo de professores e quando você olhava a ficha, não, mas por que você quer trabalhar no Intelli? Porque eu quero justamente sair desse modelo tradicional. Eu quero justamente fazer algo que possa impactar a vida dos alunos. Você tem que achar professores que tenham a mesma filosofia. E no fundo, a gente está super feliz que os professores também estão super felizes. E no processo que eu te falei lá do sistema educacional, os professores avaliam os alunos. Só que os alunos avaliam todas as atividades, inclusive as aulas dos professores, inclusive os exercícios. E com isso a gente tem um feedback contínuo que a gente pode estar sempre melhorando a experiência educacional. Espetacular. A gente está tentando usar o que tem de mais moderno do ponto de vista de gestão empresarial também na gestão educacional. E é interessante que o campo da Intelli está dentro da USP, né? Da cidade universitária. Da cidade universitária. Do IPT. Do IPT. E é uma coisa interessante, porque ali tem uma ilha de meritocracia, formação de talento, e a USP continua, infelizmente, tomada por uma burocracia gigantesca, né? E raramente a USP está entre as 100 maiores universidades do mundo. Como é que é essa relação do Intelli com esse campus? Você disse, deu um ótimo exemplo aqui do próprio hospital da USP procurando a Intelli, mas tem outra relação com outros departamentos da Universidade de São Paulo? Não, com a USP a gente tem os alunos têm muito relacionamento com os alunos da Poli, certo? Né, até pela proximidade, eles até têm dormitórios que têm alunos das 2 faculdades, mas a gente tem muito relação mais com o IPT. Como é que surgiu isso? Na parte do governo Dória, com a Patrícia Ellen, eles queriam formar o CIT, né, Centro de Inovação e Tecnologia de São Paulo. Qual que era o projeto? Era começar com o IPT Open, dentro do IPT, atravessar a avenida, fazer um centro de inovação e tecnologia para depois ir para o CEAGESP. E quando a gente estava com o projeto do Intelli, a gente estava praticamente com um prédio alugado em Pinheiros. Quando o governador Dória ligou para a gente, falou, pô, queria muito que vocês fossem conhecer, é um projeto legal, o lugar é fantástico. E, sinceramente, eu falei, tá bom, eu vou por educação, mas nem pensar. Até a hora que eu cheguei no campus. É um galpão de 1902, numa área de Mata Atlântica preservada, que se você ficar quieto, você não ouve nem carro, nem avião. Assim, um lugar único, um ambiente fantástico educacional, dentro do ambiente do IPT, e a gente acho que foi lá para ajudar a desenvolver o IPT Open. E, por exemplo, desde que a gente foi para lá, o Google está indo para lá e vai levar mais 400 engenheiros para lá. Então está ajudando a formar esse hub de tecnologia e inovação, junto com o IPT, o Intelli, agora a Google Engenharia, e com isso a gente vai conseguindo trazer gente focada no sistema de inovação e tecnologia. Tomara que isso contamine a USP, porque um dos grandes desafios, não só da USP, mas de outras universidades públicas no Brasil, é justamente o que vocês estão fazendo, essa ponte com o setor privado. Nós precisamos ter mais uma ligação mais íntima entre o setor privado e o conhecimento acadêmico, né? Eu acho que essa é uma das coisas que não pode ser, o mundo acadêmico não pode ser um silo à parte da sociedade, ele tem que fazer parte da sociedade. E eu espero que isso aí sirva de inspiração para a USP também mudar o seu olhar em relação a essas parcerias com o setor privado. E a gente tem ali uma política muito de portas abertas. Então, mais de 30 instituições, o IME, o INPA, a Fundação Dom Cabral, todo mundo, quando olha o que a gente está fazendo, fica intrigado. Como é que é esse negócio de ensino baseado em projetos? Como é que é esse negócio de você estar próximo do setor empresarial ou da sociedade? E
A nossa vontade é impactar o Brasil positivamente o máximo possível. Então a gente é sempre portas abertas. E agora existe até algumas demandas para a gente talvez licenciar o software, que a gente está pensando seriamente. E se a gente continuar desenvolvendo o software, pode ser algo que ajude a educação no Brasil e pode ser algo que para nós seja uma linha de receita interessante para que a gente possa ampliar o nosso impacto e os nossos resultados. É o último ponto aqui que eu acho que é curioso. Então, esse aluno está se formando no 4º ano, se ele apresentar projetos, o BTG com essa mentoria vai ajudá-los a montar um projeto ou a organizar um pitch para ele vender esse projeto? Como é que é o passo final ao sair da escola e entrar no mundo real? A gente não chegou lá ainda, mas alguma forma de incubadora o Intelli vai ter que ter, né? Aí hoje, por acaso, me perguntaram, não, mas aí vocês vão ter uma participação na empresa? Eu falei, não, nada mandatório. Mas, por exemplo, já tem alunos que estão empreendendo, já tem empresas lá. É algo que está ainda a se definir, mas claramente a gente vai ter alguma incubadora lá e, sem dúvida, acho que não vai faltar gente do banco para mentorar a turma num pitch, numa apresentação, para que eles sejam bem-sucedidos na carreira empreendedora. Parabéns, Salute. É um grande projeto, eu fiquei muito impressionado, fiz questão de você contar um pouco mais desse projeto para o nosso público aqui, porque o Brasil, nesse momento, precisa de boas notícias, né? A gente vive num momento, infelizmente, deprimente do país e nós precisamos de boas notícias. E, certamente, o Intelli é uma grande notícia de alguém ou de um grupo de pessoas como você que acredita no país. Parabéns. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. E realmente o Intelli é algo que nos enche de orgulho e a gente vai construir junto o país que a gente quer. Cada um fazendo a sua parte, cada um empurrando um pouco e a gente tem convicção que o Intelli ainda vai fazer um legado de formação de pessoas com os valores certos, com o conhecimento certo que vai ajudar a transformar o Brasil. É isso aí, ó. Valorize a meritocracia. Não tenha vergonha dessa palavra, não. Ela é fundamental para se formar talentos no Brasil e é o que a Intelli está fazendo aqui. Eu te espero na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui no Panorama. Boa noite.